igreja, um bom dia de salvação a parte do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí online, está em casa, que a mão forte do Senhor esteja sobre a tua vida. Sinta a presença do Senhor, amém? Pode sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma manhã tão especial, porque nesse momento nós sentimos a presença de Deus, né? Que ambiente gostoso de adoração. Que manhã maravilhosa. Das 8h30 às 9h tivemos um período de oração. Das 9 às 10, escola bíblica, palavra pura, sem mistura. Coisa linda. E agora, louvando ao Senhor. Um culto maravilhoso. Sinta a presença do Senhor. Nesse momento que a tua mente seja despojada, desprovida de todos os pensamentos aí, mas que um só esteja aí contigo. É louvar e glorificar, exaltar o nome do Senhor e aprender com a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você possa abrir a tua Bíblia aí, Atos capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Essa manhã nós tivemos a nossa escola bíblica dominical e nós temos a nossa revista de ensinamento, Crescendo em Conhecimento. E hoje de manhã nós tivemos a lição 6. Essa mensagem de Atos 9, confesso aos irmãos que eu não tinha colocado o título, mas ouvindo e aprendendo na escola bíblica, esse título da lição 6 é muito propício para essa mensagem. O poder da mensagem na cruz e o caráter do homem. Esse é o nosso título. Então vamos lá. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. É um texto longo, mas é muito importante, meus amados, nós estarmos aí lendo a palavra do Senhor, amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, capítulo 2, versículo 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem persegue o corpo, persegue a cabeça, que é Jesus. 6. Levanta-te, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem
e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou ali com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Hein? A minha versão diz que depois ele comeu, ele se fortaleceu e ficou fortinho como antes. Então, meus amados, nessa manhã nós queremos falar um pouco sobre conversão. Eu não sei muito bem qual o dia da minha conversão, muitos anos atrás. Eu creio que quando menina, lá nos 9, 10 anos, onde uma família da Assembleia de Deus nos adotou para todos os domingos passar em casa, levava eu para aquela igreja. De manhã, cedo, já era escola bíblica, culto, e depois o povo se reunia numa perua e ia para a praça fazer evangelismo até a tarde, em retorno ao almoço, depois culto à tarde, culto à noite. Essa foi o nosso primeiro contato, primeiro encontro com o Senhor Jesus. Me apresentou a esse Jesus. Eu não sei qual foi o dia que você teve essa conversão, mas eu não quero falar da conversão aqui, a conversão na sua própria palavra. Esse momento que nós viemos, nós levantamos a mão, mas eu quero falar um pouco sobre essa conversão diária. Essa conversão onde a gente se rende ao Senhor todos os dias, todos os momentos. Então, a gente tem um pouco a aprender com essa vida de Paulo, que no momento era Saulo. E aí nós temos que aprender um pouco. Saulo, ele cria que Jesus era o falso profeta. Ele cria que Jesus era o falso Messias. E ele perseguia o povo. E ele vai ali no versículo 1, ele vai pegar as cartas às autoridades, aos sacerdotes, para perseguir mais um pouquinho aí o povo judeu que está em Damasco. Ele vai e ele retém, ele pega essas cartas. E Paulo ali, ele diz aí a palavra, ele respira ódio. Ele nas entranhas, ele tem ódio do povo judeu. Então ele ameaça de morte. Ele coloca todas as suas forças para poder perseguir o povo de Deus. E ele pega essas cartas, ele vai na sinagoga e ele entrega essas cartas. E ele está a caminho de Damasco. Só que neste caminho acontece algo na vida de Saulo. Nesse momento, quando acontece esse algo, quando ele vê essa luz, ele tem esse momento, é nesse momento ali que Saulo, ele descobre
que tem um interlocutor externo. É nesse momento aonde acontece esse algo na vida de Saulo, que essa luz vem na visão de Paulo, ele se rende, ele cai, ele se prostra. Ali ele entende que ele tem um interlocutor externo, uma voz externa. Uma voz que fala à consciência dele. Ele ouve, ele não vê, mas ele ouve. E ele se rende a esta voz externa. Esse interlocutor externo, nós podemos chamá-lo pelo nome de Jesus. Ele se abre para o mistério divino. Quando nós falamos mistério divino, nós estamos falando que ele se rende a essa voz. Esse mistério divino, ele tem esse momento, Saulo tem esse momento que ele se rende a esse mistério divino, ele se rende a essa voz, ele se rende a essa chamada, ele se rende ao chamado a qual Deus preparou para ele. Ele descobre que tem uma consciência fora da consciência dele, é uma consciência que fala com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz, ela é ouvida por Saulo. Então, quando nós ouvimos essa voz, hoje, trazendo para o dia de hoje, nós devemos nos render também. Porque só pelo fato de ouvir essa voz, de nós termos conhecimento da presença divina do Senhor, só de nós nos adorar, colocar cânticos de adoração, orar, fazer momentos de jejum e oração, é motivo suficiente para nós termos uma mente diferenciada, uns pensamentos diferenciados. Só por esse motivo nós já devemos nos render ao Senhor. Porque quando nós temos esse encontro, algo novo acontece. Então Paulo se rende a essa voz, ele se joga no chão, ouvir a voz que interpela e o questiona. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai de joelhos e ele conversa com essa voz. Ele descobre que há uma consciência externa, uma voz, um interlocutor que fala com ele e ele se reporta. E ele tem esse interlocutor falando na própria consciência dele. E nós vemos aí quantas vozes nós temos ouvido. Quantas vozes nós estamos hoje vivenciando e nos tirando do propósito e da presença de Deus. Quantas vozes nós estamos se rendendo aí, nesse momento, que nós possamos ter esse discernimento, qual é a voz que nós estamos ouvindo. A pessoa convertida, ela ouve vozes. A pessoa convertida, ela vê coisas. A pessoa convertida, ela sabe de coisas. Porque tem um interlocutor externo. Veja bem, Ananias, nós lemos aí na palavra do Senhor, Ananias, ele está lá em Damasco, e ele está orando, ele tem uma visão, e ele ouve essa voz, a voz, mesma voz que Saulo ouve, e ele fala, Ananias, essa voz fala, Ananias, levanta-te, prepara-te, vá à rua direita,
Lá você vai encontrar, vá na casa de Judas, que é na rua direita, e você vai encontrar um homem de Tarso que se chama Saulo. Vá lá. Ananias ouve essa voz. E ele de pronto, ele questiona. Mas, Senhor, vozes, conversa, interagir. Mas, Senhor, eu tenho ouvido falar desse Saulo. E coisa boa não é. E estou aí com o pé atrás, na linguagem de hoje, né, meus amados? Estou aí com o pé atrás de ir para falar com esse Saulo. Ele tem perseguido, ele tem feito mal para o povo de Deus. Mas ele se rende a essa voz, e ele fala, e ele vai até essa rua direita, fazer o que Deus está falando. Vozes. Pessoa convertida ouve vozes. Pessoa convertida vê coisas. Pessoa convertida, ela faz coisas. E neste momento, quando ele chega, a palavra do Senhor diz que Saulo está orando. Paulo está orando ali na casa de Judas. Amados, nós estamos num momento de oração. Nós estamos num período de 40 dias de jejum e oração, e a oração é a primeira chave da identidade do ministério. Olha aí na lateral, olha aí nas frentes, são as primeiras chaves, é a oração. E quando a gente olha para a palavra, Saulo está orando. Talvez seja a primeira chave que detecta a nossa conversão, é a oração. Talvez seja a primeira chave, porque pessoas convertidas ora. Pessoa convertida interage com Deus. Pessoa convertida ouve a voz de Deus. Pessoas convertidas, ela em oração, ela tem ali a direção para algo. Talvez na oração, quando nós oramos, algo acontece porque oramos. Ou talvez na nossa vida algo não aconteça porque nós não oramos. E Saulo estava ali orando. Saulo estava de joelhos orando, estava prostrado, ele estava conversando com a voz. Pessoas convertidas ouvem vozes. Nós tivemos aí um testemunho, né? A nossa professora Marcela, hoje de manhã, falou algo, eu falei, pronto, vai falar a palavra também, né? Pessoas convertidas ouvem a voz. E aí quem é convertido, ouve essa voz e vai de pronto atender como Ananias teve. Ela teve uma voz, um direcionamento do Senhor. E talvez, meus amados, quando nós ouvimos essa voz, e nós atendemos a essa voz, pode ser que essa direção não seja tão confortável. Não é, professora Marcela? Pode ser que essa direção, esse direcionamento que essa voz está falando, talvez não seja tão confortável, talvez seja até dolorido, sofrido para você e para mim, porque ela vai desarranjar algo, ou ela vai colocar algo no lugar, ou ela vai confrontar algo, ou ela vai de encontro a alguma situação que talvez não seja tão confortável para nós questionarmos, ou para nós ir falar ou fazer algo. Não que essa voz, ela faça da gente sofrer, vá sofrer, não. A própria obediência a essa voz, que é a voz do Espírito Santo, que é Jesus falando, a nossa consciência, ela possa fazer algo que talvez no momento nós não entendemos, mas depois nós vamos entender. Então nós temos que dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Ananias falou, eis-me aqui.
Então, de pronto, a gente pode entender essa palavra, entender que Jesus, ele se reporta para nós. Quando foi que você ouviu a voz do Senhor? Quando foi que eu e você tivemos um direcionamento do Senhor e disse, eis-me aqui? Talvez o Senhor precisa de um posicionamento nosso e a gente se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Mesmo que aquele homem esteja aí, maltratando os judeus, mas o Senhor está falando, eu vou. Se o Senhor está falando, eu assino embaixo. Se o Senhor está falando, algo bom há de acontecer. Essa é a nossa postura. Então, talvez com essa voz que os convertidos, eles ouçam, talvez os estudiosos aí da ciência, eles digam, se a gente for falar com eles, vai dizer, não, é alucinação. É alucinação. Que Deus é esse, que voz é essa que fala com vocês e vocês dizem que é Deus? É alucinação. Os estudiosos da medicina, da saúde mental, vai falar isso para nós. Mas eu creio que Deus fala conosco. Eu creio que essa voz que falou com Saulo, ele fala conosco. Ainda hoje Deus fala conosco. E se você disser que Deus falou com você, eu vou acreditar. Porque pessoas convertidas ouvem a voz do Senhor. Pessoas convertidas ouvem vozes. Pessoas convertidas vê coisas. E aí, nós que somos de Jesus, ouvimos vozes, ouvimos coisas. Há pensamentos que existem em nós que não são nossos. Não tem origem em nós. Falando da nossa carnalidade, tem pensamentos e sentimentos que não são gerados de nós mesmos, da nossa maneira pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa, mas são pensamentos gerados pelo Espírito Santo de Deus. São sentimentos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a pessoa convertida, ela ouve vozes, ela faz e ela vê coisas. Porque são direcionamentos, são vozes vindas direta do trono de Deus para o teu coração, para você e eu se levantarmos e fazermos o que Deus ordena para nós. Paulo, ele se rende, Saulo, ele se rende a essa voz. E há sentimentos, há impulsos em nós que não são nossos, são gerados pelo Espírito. Disse Jesus, João 10:27, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É um respaldo sobre isso que nós estamos falando. João 10 diz, Jesus diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e elas me seguem. Pessoas convertidas seguem Jesus. Pessoas convertidas pegam a sua cruz diariamente e seguem a Jesus. Aquele que quer seguir a Jesus, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus fala isso para nós esta manhã. Quando nós lemos a Bíblia, talvez você fale, mas eu leio, Jesus fala comigo através da Bíblia, mas esse falar de Jesus, nós estamos falando de uma fala universal, uma fala generalizada. Às vezes Jesus vai falar algo para você, especificamente para você. Não é para você passar para outros, para a igreja, para a congregação, para a sua rua, para o Datena, não. É especificamente ali para você. É um particular seu e Deus. E Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura.
Ele sabe os nossos pensamentos. Ele fala conosco. Temos um interlocutor externo. E nós caímos de joelho quando nós ouvimos esse interlocutor. Porque nós abrimos para esse mistério, nos rendemos, nos ajoelhamos, ouvimos a voz do Senhor e nós dizemos: eis-nos aqui. Então, que somos de Jesus, nós nos relacionamos. Pessoas convertidas se relacionam com Jesus. Pessoas convertidas, eles não se relacionam com uma força. Eles não se relacionam com um mistério, com uma magia. Pessoas convertidas não se relacionam com o poder, mas se relacionam com uma pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender isso. Você presencial, você online, entenda. Nós nos relacionamos, nós nos interagimos, nós nos reportamos, nós nos dobramos, nós nos curvamos a uma pessoa, a doce pessoa do Senhor Jesus. Olha que maravilha, né? Falamos e nos relacionamos com o nosso Deus maravilhoso. E uma coisa, para nós entendermos essa voz, vamos vir aqui para o físico, para o agora. Viktor Frankl, olha só o que nós fomos buscar lá. Viktor Frankl, o pai da terceira escola de psicanálise, ele dizia: a consciência é o umbigo da alma. Por que que ele diz isso? A consciência é o umbigo da alma. Porque o umbigo, ele é ligado a um outro corpo. Quando geramos, tem aquela ligação direta com o umbigo. E ela só é cortada quando nasce. Aí é cortada, é separado do corpo. E essa consciência nossa, ela é ligada, ela está entrelada a essa voz, que é o Espírito Santo de Deus. Aí se a igreja não desse um glória a Deus, aleluia, eu já ia ficar triste. Aí, como diz o ministro, posso ouvir um glória a Deus? Então, meus amados, olha só que interessante. Essa consciência, ela está ligada. Quando nós nos convertemos, esse dia a dia, essa conversão, nós ouvimos essa voz, e essa voz ela vai para a nossa consciência, porque ela já está entrelada ao Espírito Santo de Deus. E nós ouvimos e nós tomamos uma atitude, nós tomamos um posicionamento, nós nos posicionamos, porque ela vem direto para a nossa consciência, para o nosso ser, já transformados em Cristo Jesus. A nossa consciência diz que o Espírito é a nossa identidade, o Espírito Santo é a nossa nova identidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa voz que Saulo ouviu, ele se rendeu. E nós também, pessoas convertidas se rendem a essa voz. Pessoas convertidas ouvem essa voz. E este homem, ele não somente ele ouve essa voz, ele se rende ao Espírito Santo, ele cai de joelhos, mas ele é totalmente transformado. Uma dimensão da conversão verdadeira é a transformação. Nós estamos estudando a maravilhosa graça, né, nesses domingos aí de escola bíblica. E essa graça, quando ela está em nós, nós somos transformados. Saulo, ele vai para Paulo. Muda de nome, muda de identidade,
muda completamente sua constituição de ser. A forma de ser de Saulo, ele muda. Porque quando descobrimos uma outra consciência, que fala a nossa consciência, uma consciência divina, falando a nossa consciência, já é motivo para nós nos rendermos a Ele. Então, nós colocamos à disposição a própria descoberta desta consciência, é a interação com essa consciência, porque ouvir a voz do divino não é para qualquer um, não. É para o povo de Deus. É para aquele que é convertido. Ouvir a voz de Deus e se prostrar e dizer, eis-me aqui, e fazer o que tem que fazer, não é para qualquer um, não. É para o povo convertido. É para esse povo que está aqui. É para você que está em casa aí. É para você que está convertido e tem esse encontro como Saulo teve. É para você. É para você ouvir essa voz. Então nós nos colocamos à disposição, a própria descoberta nos faz isso. Porque agora Saulo, que ele odiava, ele agora ama. Em Paulo ele ama. Essa mudança é tão radical que agora Saulo ele sentia algo que Paulo não sentia. Entende, igreja? Agora com essa nova consciência, com esse encontro, Saulo, ele sentia coisas que agora Paulo não sente. O ódio, o rancor, a perseguição. E Paulo, ele está sentindo agora algo que Saulo não sentia. Paulo está sentindo a rendição ao Senhor. Paulo está sentindo o amor eterno do Senhor. E Saulo não sentia. Quando a gente tem essa consciência, quando nós ouvimos essa voz, nós nos transformamos. Nós mudamos. Agora o que machucava anteriormente, agora não machuca mais. Agora o que nós chorávamos desesperadamente, agora nós não choramos mais. Porque nós temos uma voz, nós temos um interlocutor que fala conosco, que é Jesus Cristo, e Ele nos dá direção, e aí a gente se acalma. A gente vai para os braços de papai, e a gente tem aquele descanso. E é maravilhoso. Os nossos valores mudam. Nossos valores, nossa agenda. Olha que interessante, eu coloquei aqui falando em agenda, eu falei na reunião sobre agenda circular e agenda espiritual, agenda disso, é tanta agenda. É muita agenda. Então a gente vai unificar. Porque pessoa que é convertida e ouve a voz e vê coisas e fazem coisas, ela tem uma única agenda. Todas nossas intenções, todas nossas motivações. Muda. Saulo mudou para Paulo. Agora toda a nossa caminhada diária, ela está atrelada a essa voz. Essa voz, ela nos interpela todos os momentos. De manhã, ao levantar, vai continuar em jejum e oração? Vamos até o meio-dia? A voz falando conosco. Saulo mudou completamente sua disposição de alma, seus afetos, seu ódio, seus amores, suas paixões. Agora a paixão de Paulo, que não é mais a paixão de Saulo, agora é servir ao Senhor Jesus. Agora a disposição de Paulo é ouvir esse chamado e atender de pronto.
Agora, nós que somos de Jesus, temos a nossa subjetividade transformada. O que era certo para nós agora, em Jesus Cristo, agora pode mudar. Eu tenho alguns parâmetros na minha vida que amanhã, ouvindo essa voz, eu posso mudar. Nós que somos convertidos, que ouvimos coisas, vemos coisas e sentimos coisas, nós podemos ser transformados a qualquer momento. É só deixar o oleiro estar ali, trabalhando no seu ser. Então a gente, em Cristo Jesus, a gente é hoje e amanhã, talvez eu penso algo hoje, amanhã já é outra coisa, e eu vou me render a essa voz e vou fazer o que Deus quer. Nós somos barro. Falamos de manhã, nós somos barro. Nós somos barro mole, não é barro duro não, hein? É mole, aquele que é moldado, aquele que é moldado conforme a imagem do oleiro. A cada mexida que o oleiro dá, a gente fica mais um pouquinho parecido com essa imagem, a imagem dessa voz. Essa imagem é a imagem e semelhança do nosso Deus maravilhoso. E para encerrarmos, meus amados, é difícil até falar, porque quando a gente é convertido, quer se converter a cada dia, quer entrar nesse processo de caminhada com Deus, eu quero ler o versículo 15 com vocês, para nós encerrarmos. Versículo 15, lá de 9, ele diz assim, deixa eu ver se eu enxergo aqui. Mas o Senhor disse a Ananias, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Vá. Eu e você somos escolhidos para levar a mensagem da cruz para aqueles que não conhecem essa voz, esse interlocutor externo, essa voz divina que é o Senhor. Vá, porque Deus escolheu, Jesus escolheu Saulo para se transformar em Paulo. Jesus escolheu a igreja de Edo Chaves, metodista wesleyana, para levar as boas novas àqueles que estão cativos. Levante-se e vá e diga para ele, diga para ela, diga para a minha igreja para se levantar, porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma chamada para a igreja em Edo Chaves. E grandes coisas o Senhor fez, faz e fará dentro desse ministério, dentro desses 40 dias de jejum e oração. Quem está no propósito? Quem está ouvindo a voz? Quem ouve a voz? Quem vê coisas e sente coisas? O Senhor fará grandes maravilhas no meio de nós. Olha que maravilha, né? Então, vá lá à rua direita e diga, vá lá na rua Itamonte e diga, Nathalie, diga para ele, o Senhor tem grandes coisas para fazer. Vá na rua Capitão Alcoque, vá lá na rua Criciúma e diga, se levante, porque eu tenho grandes coisas para fazer. Através de você, a minha igreja é edificada. A minha igreja ouve a minha voz, vê coisas e faz coisas. Então, que esta manhã, o convite é, vamos nos converter? Vamos nos converter mais um pouquinho a essa voz?
Vamos dizer sim, eis-me aqui, Senhor, mesmo que essa direção seja dolorida, seja um sofrimento, não porque a voz quer que você sofra, mas é porque essa situação sua, essa direção que o Senhor vai dar, talvez não esteja de acordo com os seus planos, os seus projetos. De repente a voz está dizendo para você parar. Para de fazer isso. Para. Talvez essa voz esteja dizendo, se levante, faça. Ou talvez essa voz está dizendo, deixa aí. Deixa aí que grandes coisas tem eu para fazer. Eu não sei o que essa voz ele vai dizer para você, mas o fato é, pessoas convertidas, ouve voz, se transforma, se curva o joelho, dobra o joelho, se curva, se prostra a essa voz divina e há transformação. E há um novo ser, e há um novo caminhar, e há uma nova perspectiva de vida. Aquele paralítico que era paralítico, ele não é mais paralítico, porque ele ouve a voz. Aquele que estava prostrado, anêmico, ele não fica mais, porque ele está ouvindo a voz e ele vai cair de joelhos na presença do Senhor. É manhã de conversão. Eu não sei qual foi a última vez que o Senhor falou com você. Eu não sei qual foi nem a última vez que você leu um versículo. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E o Senhor essa manhã está falando para nós, vamos nos converter mais um pouco. Vamos deixar a natureza de Saulo e vamos prosseguir com essa caminhada com a natureza de Paulo convertido. Eu não estou falando para vocês converter na conversão geral, original, mas é essa conversão diária. Eu convido a você a se levantar e a curvar a sua fronte e dizer, Senhor, realmente eu preciso dessa conversão, eu preciso de ouvir a tua voz e obedecer. Eu convido a você a ter esse momento de conversão. Fale com o Senhor. Você que está online, é um momento de reflexão. Se você quer esse momento de conversão com o Senhor Jesus, ouvir essa voz, ver coisas e fazer coisas, curve a sua fronte aí onde você estiver, no momento que você estiver, o melhor momento que você escolher, curve a sua fronte, vamos orar. O Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Senhor, eu preciso me converter. Eu preciso mudar os meus valores. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz e me render, porque eu não sei para onde vou, não sei o que fazer, mas ouvindo a tua voz, que o Senhor é o nosso pastor, e diz a tua palavra que as ovelhas ouvem a tua voz, a tua doce voz, Pai. Eu preciso ouvir, eu quero ouvir, eu me rendo, eu me converto a ti, eu me converto aos teus valores, eu me converto à tua chamada. Eu preciso me converter, Senhor. Eu preciso dessa conversão, porque eu preciso ser um novo ser.
Eu preciso ser um novo ser. Eu preciso ser uma nova criatura. Entrar dentro da tua palavra e deixar as coisas velhas para trás e tudo se fazer novo na minha vida. Eu preciso, Pai querido, de Ti. Ó Deus querido Senhor, eis a Tua igreja se rendendo, Senhor Deus, ao Seu chamado, se rendendo a esse mistério que é o Seu render. Eis aqui, Senhor Deus, a Tua igreja essa manhã. Eis aí, Senhor Deus, a Tua igreja que está online. Eis aí, Senhor. Que o Senhor possa falar a cada um dos Teus filhos. Que o Senhor tenha uma direção para cada um deles. Que o Senhor diga para irmos a tal rua, falar com tal pessoa, porque Ele está esperando, Ele está orando, Ele está gemendo, Ele está chorando, Ele está aguardando a igreja do Senhor Jesus se levantar, colocar as mãos, em posição de mãos, colocar as mãos, e Ele será curado. Essa é a disposição da Tua igreja, Pai. Nós nos rendemos a Ti essa manhã. Ouve, Senhor Deus, a oração da Tua igreja. Ouve, Senhor Deus, essa rendição. Ouve, Senhor Deus, Pai querido, esse gemido. Porque não queremos mais ser Saulo. Não queremos ser mais perseguidores, mas nós queremos ser adoradores. Nós não queremos, Senhor Deus, Pai querido, pedir cartas aos sacerdotes para perseguir a igreja. Mas nós queremos, Senhor Deus, ser portador dessa carta de adoração para irmos, Senhor Deus, falar aos corações da Tua igreja, do povo, Senhor Deus, que precisa. Eu preciso, Pai. Eu me converto, Senhor, esta manhã. Eu me rendo, Senhor Deus, a Ti, ó Pai. Eu me rendo, Senhor Deus, ao senhorio do Senhor Jesus. Tu és a luz